Hare Krishna. Olá, bom dia a todos. Hare Krishna, reverências. Vamos lá para mais uma leitura do Srimad Bhagavatam, especial leitura do terceiro canto. Vamos cantar um pouquinho. Iniciamos hoje o 26º capítulo, Princípios da Natureza Material. Mais uma vez, bom dia a todos. Você canta então? Sayurada Madhava Kunda Bihari Jayorada Madhava Gunja Bihare Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandanam Rajajanaranjana Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayarada Madhava Kunda Bihari Jayorada Madhava Gunja Bihari Jaya Gopikana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandanam Brajajanaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunachira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari
Haribo Nitai Gora Haribo. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Hare Krishna, verso então número 1, no capítulo 26, o terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 26, princípios fundamentais da natureza material. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ler o verso em sânscrito, em seguida a tradução palavra a palavra, a tradução e o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Sri Bhagavanu Vacha Atatate Sampravakshami Tatvanam Lakshanam Pritake Yad Viditva Vimisyat Sieta Purusha Praktare Gunae. Sri Bhagavanu Vacha Atate Sampravakshami Tatvanam Lakshanam Pritak Yad Viditva Vimusyena Purusha Praktaye Gunae. Então a tradução palavra por palavra. Sri Bhagavanu Vacha, a personalidade de Deus, disse: Atá, agora, te, a ti, Sampravakshami, descreverei, Tatvanam, das categorias da verdade absoluta, Lakshanam, os aspectos distintivos, Pritak, um por um, Yat, os quais, Viditva, conhecendo, Vimusyeta, pode se libertar. Purusha, qualquer pessoa. Prakritae, da natureza material. Gunae, dos modos. Então a tradução. A personalidade de Deus, Kapila, continuou. Minha querida mãe, agora descrever-te-ei as diferentes categorias da verdade absoluta, conhecendo as quais qualquer pessoa pode se libertar da influência dos modos da natureza material. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Como se afirma na Bhagavad Gita, só se pode entender a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, através do serviço devocional. Bhaktiaman Abhijanati. No Srimad Bhagavatam afirma-se que o objeto de serviço devocional é Mam, Krishna. E, como se explica no Chaitanya Charitamrita, entender Krishna significa entender Krishna sob sua forma pessoal, sua energia interna, sua energia externa, suas expansões e suas encarnações. Há muitos e variados ramos de conhecimento na compreensão de Krishna. A filosofia Sankhya destina-se especialmente a pessoas que estão condicionadas por este mundo material, sendo reconhecidas geralmente pelo sistema Parampara ou pela sucessão discipular, como a ciência do serviço devocional. Os estudos preliminares do serviço devocional já foram explicados. Agora o Senhor explicará o estudo analítico do serviço devocional, dizendo que, através desse estudo analítico, livramo-nos dos modos da natureza material. A mesma afirmação é confirmada na Bhagavad Gita. Tatoman tatuato gnatva. Compreendendo o Senhor, de acordo com várias categorias, podemos tornar-nos elegíveis para entrar no reino de Deus.
Isto também se explica nesse contexto. Compreendendo a ciência do serviço devocional mediante a filosofia Sankhya, podemos livrar-nos dos modos da natureza material. O eu eterno, após libertar-se do feitiço da natureza material, torna-se elegível para entrar no reino de Deus. Enquanto tivermos mesmo o mais leve desejo de desfrutar ou dominar a natureza material, não haverá possibilidade de livrarmos-nos da influência dos modos da natureza material. Portanto, é preciso entender a suprema personalidade de Deus analiticamente, como o Sr. Kapila Deva explica no sistema de filosofia Sankhya. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gananjala Salakaya Yaksoni Gitanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Vidananda Goswami Iti Namine. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Então, estamos iniciando aqui o primeiro verso, né? Fizemos a leitura do primeiro verso do capítulo 26. E é bom sempre a gente, para aqueles que acompanham as leituras diárias aqui do Srimad Bhagavatam, é bom a gente fazer um resumo do capítulo anterior. O capítulo anterior, né, ele vai falar sobre a essência do serviço devocional. Interessante que, como foi dito aqui, as glórias do serviço devocional, né, como foi dito por Srila Prabhupada, né, a entender esse sistema filosófico chamado de Sankhya, que vai ser esmiuçado de maneira analítica nesse 26º capítulo, facilitar, como Prabhupada diz aqui, o significado ao praticante espiritual, entender a sua natureza eterna, né, e transcender aos três modos da natureza material, né? Então, essa é a premissa, mas antes, no capítulo anterior, a Kapila Deva já estava glorificando o serviço devocional à sua mãe Devahuti. Então, o início desse capítulo anterior, o 25º, né, o Sanakarisi. Então, nós estamos aqui na narração do Srimad Bhagavatam por Sutta Goswami. Então, nessa narração, Sanakarisi, ele, na Misharanya, ele pede, né, a Sutta Goswami para narrar esse aparecimento da Suprema Personalidade de Deus como Kapila, né? E Sutta Goswami, ele vai, né? Essa é a complexidade do Srimad Bhagavatam, né? São várias narrativas intercaladas. Então, Sutta Goswami vai fazer referência a um outro encontro entre Vidura, né, o tio de Krishna, que ele se retira do palácio, né, expulso por Duryodhana, e ele vai em busca, ele vai, como uma grande personalidade, um grande devoto de Krishna que ele vai em busca de conhecimento, né? Ele se renuncia aos confortos do palácio e vai em busca de conhecimento, e ele vai se encontrar com Maitreya Rishi, né? Maitreya Rishi, que é inclusive chamado como Bhagavan, né? Bhagavan não é só referência à Suprema Personalidade de Deus, também uma referência a todos que são avançados espiritualmente, né? Inclusive é dito, né, que Maitreya Rishi é amigo pessoal de Vyasadeva, porque Maitreya Rishi, ele era também um discípulo de Parasha Muni, né, que é que gerou Vyasadeva, né, na história daqueles que estudam aí o Mahabharata, né. Satyavati é a rainha exilada que foi criada pelos pescadores, né. Ela acaba tendo essa situação, né, ela é procurada por esse sábio Parashamuni, e dessa relação nasce Vyasadeva, a grande encarnação literária de Krishna, né, que vem compilar os Vedas, né. Então,
Matriarishi, ele é amigo de Vyasadeva porque ele era um discípulo de Parasharamuni. Então, Vidura, ele vai pedir instruções espirituais e Matriarishi vai e começa a narrar esse passatempo onde Kapila Deva, após a retirada de Kardama Muni, para a vida renunciada, né? Ele era um renunciante, né? A gente estudou isso aqui anteriormente. Então ele, após ter, e ele já sabia, né? A suprema personalidade de Deus já havia aparecido para ele, né? E dito que ele viria como seu filho. Então ele já entendeu tudo e ele deixou que o próprio Senhor, como Kapila Deva, tomasse conta da sua esposa Devahuti, né? Então Devahuti, ela vai e pede instruções, né? Esse é o início do capítulo 25. Ela quer entender o caminho da liberação verdadeira, né? Como é isso, né? E Kapila, ele explica, né, nos versos seguintes, né, que essa libertação, né, assim como Krishna já declara, né, no verso 21 da Gita, essa transcendência ela é condicionada à libertação da luxúria, da ira e da cobiça, né? Que são os 3 portões que conduzem ao inferno, né? A gente estuda o capítulo 16 da Bhagavad Gita, né? Natureza divina e demoníaca. Então, a luxúria, a ira e a cobiça, a Kapila explica que transcender a essas anartas, né? É a condição absolutamente necessária para você poder estar avançando espiritualmente. Como é que você transcende, né, essa questão? Porque é dito, né, que a alma condicionada, ela quando entra nesse mundo, ela está condicionada, como o nome já diz, condicionada aos 3 modos da natureza material, né? Então, e a natureza da alma, né, é desejar. Então a mente, que é o elemento sutil da alma condicionada, ela tem desejo, ela deseja alguma coisa, né? E infelizmente nesse mundo, e a gente sabe disso, né, de recursos limitados, ele mundo foi feito para justamente não dar certo do ponto de vista de satisfação de todos os desejos. Então, o que acontece é que a alma condicionada, ela deseja, ela manifesta esse desejo de ser servida através da luxúria, só que nem tudo pode ser obtido, né? Então, dessa frustração de não obter aquilo que deseja, você tem a ira, né? Da ira a gente tem a confusão mental e a perda da inteligência, né? E a perda da inteligência é a causa do nosso cativeiro, né? Porque a gente já estudou também que o praticante, né, o sadhana bhakti, aquele que presta serviço devocional regulado, nessa fase, né, em que regras e regulações são impositivas, a gente precisa da nossa inteligência, porque é para, através do conhecimento, entender o que é certo e o que é errado, o que me aproxima de Deus e o que me afasta de Deus, né? A gente já estudou isso. Então, a gente tem que suplantar, a gente tem que transcender a luxúria, a ira e a cobiça, esses inimigos da alma espiritual, né? E como se faz isso, né? Então, Kapila Deva continua explicando a seguir, né? Falando que apenas o serviço devocional, a renúncia à gratificação sensorial através do serviço devocional, porque a alma, né, ela eternamente, ela é Satitananda, ela quer prazer, né? Ela quer experimentar a bem-aventurança. E então é um processo de transmutação do prazer de ser servido para o prazer de servir a Deus, né? Então o serviço devocional, ele vem e ele é explicado por Kapila como a única maneira de você transcender os 3 modos da natureza material, né?
e alcançar um estado chamado Brahma Bhuta, né, que é também Krishna declara no verso 54 do 18º capítulo, que é aquele que compreende de imediato o Brahma Supremo, é aquele que está numa plataforma de felicidade mesmo nesse mundo, né, porque ele não vai ter desejo de obter nada nesse mundo, ele não se lamenta por nada que acontece nesse mundo, ele é completamente consciente de como esse mundo funciona, né? Ele vai ser equânime com todas as entidades vivas, ele, como o Prabhupada fala no significado desse verso da Bhagavad Gita, ele vê uma formiga e a entidade viva, e o homem mais poderoso do planeta como no mesmo nível de posição, né? Como alma condicionada. Então, ele, nesse estado de consciência que você vai poder prestar o serviço devocional puro, né? E o serviço devocional puro, o Kapila fala, né? Que só assim que a gente vai suplantar, transcender a energia ilusória desse mundo, né? Então, Prabhupada fala aqui no significado, isso é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? No final do significado, enquanto tivermos, Prabhupada fala, tá? Enquanto tivermos mesmo o mais leve desejo de desfrutar ou dominar a natureza material, não haverá a possibilidade de livrarmos-nos da influência dos modos da natureza material. Ou seja, esse mundo ele tem muitas distrações. A gente constantemente sofre distrações nesse mundo que nos tiram do verdadeiro foco, que é o serviço devocional a Deus. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um plano de gradativamente transcender a essas distrações, até que a gente consiga estar praticando o serviço devocional 24 horas por dia, né? Então, eu sempre falo que esse projeto de grande prazo, né, de longa duração, que você tem que fazer disso um projeto de vida, a gente tem que fazer a analogia, a gente tem que ter dois aspectos aí importantes. Primeiro, fazendo uma analogia com um esporte olímpico, né? É o salto em altura, né? Aquele salto com vara, né? Se algum de vocês já tiveram a oportunidade de ver como essa competição se dá, vocês vão perceber o seguinte, que os primeiros saltos já se dão em alturas menores. Por quê? Porque o corpo ainda está frio, ainda não está completa toda a motricidade, a mecânica do salto, né? Ela depende de um aquecimento do corpo, de um condicionamento do corpo. Então, você começa com alturas menores para, então, nas tentativas subsequentes, tentar aumentar a altura, né? Então, começa com uma competição com você, consigo mesmo, né? Então, fazendo a analogia com o serviço devocional, a gente tem que entender a nossa situação dentro desse mundo, como pais de família, trabalhadores, com parentes para cuidar, né? São as características que são intrínsecas desse mundo, né? Que nos tomam tempo. Porém, a gente, como o atleta olímpico ali do salto em vara, a gente tem que estabelecer metas iniciais dos saltos de menor altura, ou seja, vamos estabelecer, né, um plano para servir a Krishna, né? Então, isso Kapila vai falar também, né, também ao longo do capítulo 25, né, que ouvir, cantar e prestar serviço devocional na companhia dos devotos puros é a solução. Isso tem muito a ver também, né, com os processos de Bhakti narrados por Rupa Goswami. Você vê que as mensagens, elas intertemporais, elas são bem parecidas, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa destinar uma parte do nosso dia a servir a Krishna, né? Então,
primeira e mais importante ação, que é justamente aquilo que Prabhupada, quando nos dá a iniciação, ou quando deu a iniciação, ele é o ato de fazer que ele exige de nós, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Aqueles que foram iniciados por Prabhupada ele pediu para que os seus discípulos fizessem 5 votos. 4 de não fazer, que justamente são coisas que não se fazem para que a gente possa estar plenos para utilizar o nosso livre-arbítrio. Então, quando você se livra do vício dos jogos de azar, da intoxicação, do sexo ilícito, né? E do consumo de carne, peixes e ovos, você está condicionando a sua inteligência a estar plena para o exercício do livre-arbítrio, né? Então, isso é o não fazer. Mas e o fazer? O fazer, o que o Prabhupada pedia para nós era o cantar mínimo de 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna. Então, essa é a primeira linha de ação daquele que pretende avançar em serviço devocional, pretende avançar em consciência de Krishna, né? O Prabhupada fala, vamos fazer um voto de cantar mínimo de um número de voltas, que não precisa inicialmente ser 16, usando aquela analogia do atleta do salto com vara, mas vamos estabelecer metas que sejam cada vez mais ousadas dentro da nossa vida. A gente tem que desejar a sinceridade e o desejo sincero é a força motriz do sucesso desse processo. A gente precisa desejar, nós precisamos chorar para Srimati Radharani que nos dê condições para que nós possamos cada vez mais praticar o serviço devocional a Krishna, né? Então, primeiro, eu comigo mesmo, né? Agora, a gente precisa de Sadhu Sangha, né? A associação, como Kapila enfatizou aqui no capítulo 25, né? Que a associação com pessoas santas, ela é absolutamente necessária para que a gente possa se inspirar, né? Então, através dessa associação com esses devotos avançados, vem a inspiração, o desejo, né, de aumentar o sarrafo ali no salto em altura, de você estar se comprometendo cada vez mais com o serviço à Suprema Personalidade de Deus. E também, né, existe uma força motriz também, que é a competição entre os devotos, né? É legal isso. O meu Guru Maharaj, Srila Deva, ele conta muitos passatempos com o Srila Prabhupada, nos quais ele narra, né? O Srila Prabhupada incentivava a competição espiritual o tempo todo entre os devotos. Ele me contou uma vez, né, que ele tinha uma competição com Tamal Krishna Goswami sobre quem seria o campeão de Sankta, e ele provocou, a Srila Prabhupada provocou Tamal Krishna Goswami, né? E aí vai ficar por isso mesmo, você vai perder e não vai ter um plano para tentar suplantar, né? Então a competição espiritual ela é bastante interessante, que ela é diferente da competição material. Os devotos, eles apreciam uns aos outros, né? E ficam felizes. O verdadeiro Vaishnava, ele fica feliz de ver que um outro Vaishnava ele está bem sucedido na sua vida espiritual, né? É diferente da competição material. Eu me lembro aqui, tem um amigo meu da Petrobras, né, um colega de trabalho, que ele tem 2 filhos gêmeos, né? E ele conta, ele morrendo de rir, né? Que os filhos, eles fazem desenhos e um deles, que é o mais espiritado, chegou para o pai: pai, esse desenho, o meu desenho não é mais bonito do que o dele, que é o do irmão gêmeo, né? E o pai, assim, diplomaticamente, não, os 2 são bonitos, mas esse aí insistia e o outro menino ficou agitado, né? Não, o meu é mais bonito. E no final os 2 estavam se estapeando, estavam saindo no tapa. Um
querendo que o pai dissesse que o desenho dele era mais bonito, né? Ou seja, essa disputa, essa competição que gera atrito, que desagrega, ela não existe entre Vaishnavas. Então, um Vaishnava ele fica muito feliz, ele aprecia o serviço de outro Vaishnava. Então, essa questão de estarmos sempre buscando inspiração em outros Vaishnavas e vendo, poxa, como eu posso fazer para ser igual a esse Vaishnava? Isso também é muito importante, né? Na vida espiritual da gente. Então, se a gente quer realmente estar nesse estado, né, de Brahma Bhuta, onde a gente está prestando serviço devocional puro, onde as distrações desse mundo, né, as diversas distrações desse mundo nos tiram o foco do serviço devocional e haja distração, né? Hoje em dia é tão comum, né? A gente vê até entre os Vaishnavas discussão sobre política, imagina, discussões assim sobre economia, o que é melhor, o que é pior, até se deve, não é que o devoto não deva exercer a sua cidadania, mas eu acho que se perde muito tempo e mais se colocam essas preferências políticas, econômicas e até de gosto por música, comida, coisas que são detalhes dentro da filosofia védica. Então se coloca isso acima do relacionamento entre Vaishnavas, o relacionamento amoroso entre Vaishnavas, que é tão necessário para que um ajude o outro, né, na sua jornada espiritual, né? Então, voltando aqui à filosofia Sankhya, né, que vai ser tratada nesse 26º capítulo, o Sankhya devocional, né? Ele simplesmente, o que esse capítulo ele vai trazer para a gente, né? Então, existe uma apresentação, né? O capítulo enumera, né, os 25 tattwas ou princípios da existência, que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque será abordado com detalhe nos próximos versos, né? Mas o que, de fato, a mensagem que esse capítulo traz, né, é que enquanto nós estivermos identificados com o nosso corpo, nós vamos estar sob o controle dos 3 modos da natureza material. E apenas quando a gente entende que nós não somos esse corpo, né, então essa análise, esse estudo analítico, ele vai trazer essa percepção que a alma está além desse universo material, né, e a nossa posição eterna como serva de Krishna, é que nós então vamos nos desvincular dessa identidade material, né? E como Krishna fala no 26º verso do capítulo 14, né, da Bhagavad Gita, aquele que se ocupa no serviço devocional inabalável a mim, transcende de imediato os 3 modos da natureza e alcança o nível de Brahman. Então, para a gente chegar nesse estado de prestar serviço devocional puro, inabalável, a gente precisa transcender os 3 modos da natureza material. Então, conectar-se nesse entendimento de que o serviço devocional, Bhakti Yoga, é o que realmente vai nos libertar, é a essência dessa filosofia Sankhya, né, que Prabhupada explica aqui no significado como sendo uma filosofia que já é reconhecida, né, pelo sistema Parampara, ou seja, esse conhecimento é um conhecimento que vem lá Satya Yuga, né? Kapila Deva, ele aparece em Satya Yuga, ele é transmitido, né, ao longo, tanto é que ele é explicado, né, no final da Dwapara Yuga, nessa conversa entre Vidura e Maitreya, que é narrada por Sutta Goswami em Namisharanya, né, que é o objeto do Srimad Bhagavata, né, da narrativa do Srimad Bhagavata. Então, o serviço devocional, ele é absolutamente a solução para que a gente possa transcender aos 3 modos da natureza, nos livrarmos da luxúria, da ira e da cobiça. É um projeto de longo prazo, porque todos nós estamos, nesse exato momento, num estágio de
Karma Mishra Bhakti, ou seja, nós estamos ainda executando ações dentro desse mundo, mas se nós conseguirmos estabelecer, como eu falei, um plano, né, em que, primeiro, reconhecer que tudo é energia do Senhor e todo o resultado do seu trabalho deve ser oferecido ao Senhor. Ter esse reconhecimento, né? E estabelecer, como eu falei, esse plano de gradualmente estarmos caminhando por uma situação no final da nossa vida onde a gente possa estar completamente conectado em serviço devocional. Aí, Prabhupada garante que nós iremos retornar a Goloka Vrindavana, o planeta espiritual mais supremo, na companhia de Krishna e como almas espirituais, a nossa condição de Tatasta Shakti, ou seja, como energia marginal, né, da alma espiritual, onde ela pode estar no mundo, na energia externa ou na energia interna, a gente vai então nos voltarmos a estar fazendo parte da energia interna do Senhor Supremo, né, participando dos seus passatempos eternos e experimentando bem-aventurança eterna, ilimitada, crescente. Então esse é o tesouro que Srila Prabhupada nos trouxe. E esse tesouro está aqui nas nossas mãos. Então cabe a gente ter a inteligência suficiente para abraçarmos esse projeto e adotarmos essa meta para a nossa vida. É isso, eu vou então passar agora a palavra para a Vashna, para ela fazer as considerações dela acerca deste importante verso que nós acabamos de ler. Muito obrigado, Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna. Então, assim, é muito interessante quando a gente lê, pega o Srimad Bhagavatam e os passatempos para ler, né, a gente vê como os devotos, né, do Senhor, devotos puros, né, todo mundo aqui no Srimad Bhagavatam se coloca numa posição tão humilde, né, tão maravilhosa, né, para ser instrumentos de Krishna, né, para que possamos nós, né, termos como exemplo esses acontecimentos maravilhosos aqui do Bhagavatam. E um desses, né, episódios, né, desses situações, né, de se colocar nesse lugar de ter que aprender de Krishna, né, Devahuti é um passatempo maravilhoso para que a gente possa retirar daqui um monte de ensinamentos, né? E ver que Krishna ele faz esses arranjos para que muitas mensagens sejam passadas, né? Muitos ensinamentos, não só um, mas num passatempo, quanta coisa a gente pode absorver, né? Então, com relação a esse passatempo de Devahuti, né, essa filosofia Sankhya, né, abordada aqui, a gente pode pegar assim, por diversos aspectos, né? Primeiro que Kapila Deva, né, então filho de Devahuti, não é o mesmo Kapila que posteriormente surgiu para dar também a filosofia Sankhya. Mas tem uma diferença entre os dois, né? O Kapila, filho de Devahuti, ele vem dar essa filosofia Sankhya como uma base de entendimento para algo mais profundo, né? Ao passo que o Kapila ateísta, né, ele dá essa abordagem, né, analítica de matéria e alma, né, matéria e espírito, Purusha para Prakriti, de uma forma impessoal, né, falando que o desapego é só realizar esse entendimento de matéria e de espírito. Então, eu sou uma alma espiritual, então eu vou renunciar a tudo, me desapegar de tudo, me abstendo de tudo, mas não existe um controlador supremo nessa matéria, né? Não existe nada que seja controlador, né,
nesse entendimento que é matéria e espírito, não tem relação com nada além, né? Então, essas questões são muito limitadas, né? Então, não vai para um conhecimento mais profundo e nem nos contempla com desapego verdadeiro, né? E nem com amor puro, e nem que está por trás disso. Então, a filosofia Sankhya, ela vem sendo dada por Kapila, filho de Devahuti, para, em princípio, instruir sua mãe, né? Porque ela estava um tanto desolada pela retirada do seu esposo qualificadíssimo, né? Kardama Muni, um grande devoto de Krishna, uma grande personalidade, e ele se retira, né, da vida familiar, tomando sannyasi, e ela, só que eles dois têm um filho, Kapila, só que ela fica com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Krishna, né? E ele, o próprio filho, vai dando instruções para ela, que ela está desejosa como foi falado aqui, né? O Gorahari falou sobre o que move a vida espiritual é o desejo, né? O desejo de obter Krishna, de obter conhecimento acerca da vida espiritual, né? Um conhecimento que não é apenas algo teórico, né? Mas o conhecimento que se fala aqui, né, nos textos Vaishnavas, é o conhecimento de entender, não só de entender quem somos nós, mas entender para que serve a nossa existência e quem está vinculado à nossa existência, né? Da onde viemos, de Krishna, que nós somos partes integrantes dele. Então, a nossa origem é em Krishna, mas tendo nossa individualidade também. Então, esse Sankhya, né, que é falado, a diferença entre a existência, né, de um corpo, de alma, né, da matéria e do espírito, né, foi muito falado, inclusive no capítulo 2 do Bhagavad Gita, né, a Arjuna, que ele estava perplexo, né, então é mais um exemplo aí que o devoto segue, né, então um devoto puro como Arjuna, um associado íntimo de Krishna, estava perplexo. Então, Krishna foi dando essa filosofia Sankhya, o que o corpo pode ser aniquilado, mas não a alma, e vai dando esses conceitos, né? E só que, como o filho de Devahuti, Kapila, ele não fica só nesse entendimento, né? nessa questão tão básica, né? Ele vai além disso, ele vai além, e aí a gente vê nos graus de conhecimento, né? Então, que essa filosofia Sankhya compõe esse conhecimento básico, mas que vai se relacionando com outros aspectos, né? Que a gente vai vendo também Sambandha Gyana, né, que é o conhecimento de si próprio, o conhecimento do universo, o conhecimento de Deus e o conhecimento de cada um relacionado com os outros itens, né? Então a gente vai tendo algo a mais ali. E depois, né, a gente avança mais um pouco, então estabelecer essa relação, né, com a pessoa de Deus, né? Nós podemos agir conforme essa relação, né? Então, como o Gorahari estava falando, fazer práticas espirituais, colocar Krishna na nossa vida gradualmente, né? Cada vez mais, até chegar aos 100%, né? De Krishna, né? Então, vamos adicionando Krishna, assim, tendo a vida plena, consciente de Krishna depois, né? Então, a gente vai colocando cada vez mais, fazendo mais práticas espirituais, abrindo mais espaço para Krishna nas nossas vidas, até, né, depois, né, de executar esses deveres prescritos, a gente alcança a meta última, o amor por Krishna, e a gente já está na fase prayodhana, né? Então,
esse conhecimento ele vai se aprofundando, né, conforme é dito nas escrituras. Então, a Devahuti, ela estava nesse momento, né, de querer esclarecer, né, querer cortar os apegos, né, da sua vida. Então ela busca entender, né? Então ela pede para Kapila, né? E Kapila dá toda essa distinção. Embora Sankhya seja essa questão, né, do espírito e matéria, que nós não somos o corpo, né? Nós somos uma alma espiritual. Isso parece um conceito básico, né? Mas quantos de nós já realizou esse, esse, essa filosofia, né? Da diferença do corpo e da alma, que a alma é eterna e o corpo não, né? Que nós não somos esse corpo. Nós estamos sempre identificados com ele, né? Nesse conceito de eu, meu, né? Do nosso ego, nosso corpo, né? Quantos de nós estão preparados para, quando deixar esse corpo, né? A gente não está identificado com ele ainda e com os produtos desse corpo, né? Nossa família, o nosso, né, emprego, né? Então as extensões do ego, né? Extensões do falso ego, né? Então, que tudo que está relacionado conosco, com esse falso ego. Então, me faz lembrar uma questão de como a gente deposita a nossa felicidade, deposita a nossa segurança, deposita tudo isso em questões muito temporárias e que vão embora. Então, assim, quantos de nós estão livres dessa configuração material, né? Então, me fez lembrar aqui um passatempo de um rei, está no Srimad Bhagavatam, não me lembro o canto, eu não me lembro, não sei se era Chitraketu Maharaj, eu não lembro muito bem. Se alguém lembrar e quiser dizer o nome do rei aqui e o canto onde está esse passatempo do Bhagavatam, que eu li já há um tempo, que é muito interessante, então a pessoa pode dizer, se alguém lembrar e souber. Mas esse rei, ele tinha 100 esposas e ele tinha que ter um filho, né, para dar continuidade ao reino. E aí nenhuma esposa engravidava. Então, uma vez falando com Narada Muni, ele fala desse problema e aí Narada Muni dá uma bênção para uma esposa desse rei engravidar. E aí, uma dessas 100 esposas engravida e fica muito feliz, e o rei fica muito feliz. E dessa forma, esse rei, por essa mulher, né, por essa rainha, está dando ali um desfrute que ele tanto deseja, né, que é o filho, ele vai se aproximar mais emocionalmente dessa rainha específica, e as outras 99 rainhas ficam muito enciumadas, porque ele só dá atenção para essa rainha que está grávida. E aí essas 99 rainhas bolam um plano de matar a criança, né, assim que a criança nascer. Então a criança nasce e tem uma assembleia geral que o rei vai entrar com essa criança para apresentar essa criança, né, para a sociedade. E aí, quando a criança entra nessa assembleia e ele vai apresentar o bebê está morto. Né, já. O Prabhu falou ali, Chitraketu. Chitraketu, canto 6, é Chitraketu mesmo. Obrigada, Mahaprabhu. Então, quando essa criança é demonstrada ali para a Assembleia Geral, o rei fica desolado, né? Ele fica, nossa, e como assim? E ele olha para Narada Muni e fala, você ficou de me dar uma bênção. E agora, como é que está essa situação, né? Não era para ser assim. E aí Narada Muni
meio que fala, tudo bem, eu vou trazer a alma desse bebê de volta. E aí Narada Muni traz a alma do bebê para habitar o bebê novamente, só que o bebê ele não está ali falando, ele começa a falar, o bebê, e ele não começa a falar de acordo com, né, um bebê não pode falar, né, tem toda uma questão, né, de corpo, né, de desenvolvimento de linguagem, enfim, de etapas da vida normal de um corpo material, mas nesse caso não. A própria alma do bebê foi falando para as pessoas e para o Maharaj de Traqueto em especial e começou a pregar, dizendo que a fonte de felicidade não está em você depositar algo em alguém, nem em coisas temporárias, né? Que tudo isso vai cair por terra. Né? Então, que onde está realmente a fonte da felicidade? Onde está o seu foco de felicidade? Né? Onde depositar o desejo de felicidade? Onde depositar a segurança, tudo que nós buscamos, né? Enquanto almas que nós temos, na verdade, já. Só que nós nos esquecemos disso. Então, nós já temos essa felicidade, nós já temos essa segurança, nós já temos tudo que nós buscamos aqui, só que nós buscamos de forma errada e buscamos para satisfazer o nosso próprio ego. Né? Então, quando a gente pensa em satisfazer Krishna, né? o eu superior, né? Então, quem é a suprema personalidade, a suprema pessoa que é dona de tudo isso que nós desejamos e nós oferecemos para ela, né? Então a nossa vida fica realmente plena de bem-aventurança e plena, né, de amor, né? E tudo isso que nós estamos buscando em outras fontes de forma errada. Então Devahuti está aqui nesse momento do Bhagavata, né, desolada e buscando, né, conhecimento, buscando tudo isso. Então, Kapila Deva, né, ele vai aparecer e vai dizer todas essa filosofia de Sankhya, só que não de uma maneira ateísta, como porque Krishna pode ver passado, presente, futuro. Então, embora esteja na Satya Yuga, ele sabe que mais tarde vem um outro Kapila que vai querer desconstruir toda essa ideia de amor por Deus, né? De tudo estar atrelado a Krishna. Então, a encarnação de Krishna vem ensinar, né, o verdadeiro Sankhya, né, que não termina do desapego. Então, porque Devahuti, ela queria desapegar, né? A questão dela era praticar o desapego, né? Então, sem esse desapego, como foi falado pelo Gorhari, a gente não pode estar no reino de Deus, assim como foi falado aqui no significado do verso. Srila Prabhupada cita no Bhagavad Gita 18:55, né, que ele fala que pode-se compreender a suprema personalidade como ele é unicamente através do serviço devocional. E quando a pessoa tem plena consciência do Senhor Supremo, através de tal devoção, ela pode entrar no reino de Deus. Então não é desapegando, simplesmente, não quero mais, vou me abster e pronto, já resolvi minha vida espiritual. Aqui, Bhagavad Gita está falando outra coisa, né, que somente por nós nos aproximarmos de Krishna, servindo Krishna com amor e devoção, que a gente vai ter esse desapego, né? Então, assim, não é algo que somente por abster-se dos sentidos, a mente, que vai ter o pleno desapego. Isso não é possível. E somente com o pleno desapego, através do serviço devocional, que nós podemos entrar no reino de Deus. Então,
Devahuti, ela está recebendo todas essas instruções, mas o desejo dela de receber é muito intenso. E assim, é muito interessante que tem uma oração dela, né, que é muito forte, que é linda, que eu trago aqui pra gente, para que a gente possa nos sentir inspirados a desejar estar desapegando através do serviço devocional, né, que ela fala muito, que tem uma analogia muito brilhante que ela coloca, que ela fala assim: eu tenho tomado abrigo aos seus pés de lótus, porque você é a única pessoa de quem eu tomo abrigo. Você é o machado que pode cortar a árvore da existência material. Eu, portanto, ofereço minhas reverências a você, que é o maior de todos os transcendentalistas. E eu estou inquirindo de você sobre o relacionamento entre homem e mulher e entre espírito e matéria. Então, é muito legal o que ela fala aqui, né? Que você é o machado, falando que Krishna, né, é um machado que pode cortar a árvore da existência material. Então, essa analogia fala, né, que só pode ser cortado, nossa energia, nossa existência material pode ser cortada através da misericórdia de Krishna, através do serviço devocional a Krishna, através da relação com Krishna, né? Esse é o machado, né? Não outras tentativas de cortar a existência material, elas não são eficientes, né? Apenas o relacionamento puro com Krishna, que é o machado que pode cortar essa existência material. Então, eu trouxe aqui essa oração de Devahuti, que é bem interessante, né? E para a gente ficar com ela aqui e sentir inspirados, né, com esse passatempo transcendental do Srimad Bhagavatam. Então, acho que eu vou ficando por aqui. Não sei se alguém quer comentar. Vamos ver aqui coisa. Se tem alguma pergunta nos comentários. Vamos lá para cima. Deixa eu ver aqui também se eu consigo visualizar. Bom, vamos lá. Jaqueline, nossa grande irmãzinha ali do nosso grupo de estudo, Hare Krishna, reverências a Vaishnavi Gora. Hare Krishna, minha querida irmã se chama Sundara. Bom dia, reverências, queridos. Hare Krishna, deixa eu botar o óculos aqui. Sundarangi, bom dia a todos. Hare Krishna, minhas reverências ao casal Vaishnavi Gora. Aqui deve ser o Paravioma, né? Já é grande devoto, reverências, todas as glórias Srila Prabhupada. Obrigado. Ramachaka. Ramachaka. Chaka. Haribol, Prabhu. Hare Krishna. Aqui tem a citação, bom, antes do... o Mahaprabhu citou, né, a referência do Srimad Bhagavatam desse passatempo do rei. A Adilila também, nossa irmã, comentando aqui que o desapego, né, vem aos poucos, né, a gente ter calma. É exatamente isso, Adilila, a gente precisa primeiro desejar. Krishna vai dar, como é escrito na Gita, a inteligência pela qual a gente vai chegar a ele. Então, essa inteligência significa exatamente como eu citei, né, o exemplo lá do esporte olímpico, do salto com vara, né? Porque o próprio serviço devocional é o aquecimento, né? Então, os primeiros serviços devocionais é como se você estivesse condicionando o seu corpo para você dar um salto numa altura maior, né? Então, é o serviço devocional que vai te condicionando aos poucos para que você possa chegar a esse estado esse estágio de serviço devocional puro, né? Em que, como é dito no verso 54 do capítulo 18, né? Você chega a esse estado de estar uno com a Suprema Personalidade de Deus, né? É isso. Então, Marcelo, tudo bem, Marcelo? Sempre presente aqui nas nossos estudos. Essa proximidade com Krishna pode acontecer inerentemente quando a pessoa está sã?
O conceito de sanidade, né, o Marcelo, do ponto de vista espiritual, né, como eu falei, né, a sanidade ele começa quando você está pleno no exercício do seu livre-arbítrio. Né? Por isso que é necessário, na prática de sadhana bhakti, no serviço devocional regulado, que você siga regras e regulações, né? Para que você possa estar assim, com a sua inteligência na sua melhor condição para fazer as escolhas corretas. Se for esse o seu foco aqui da pergunta, agora, a questão da sanidade mental, né? Infelizmente, a gente vê que tem pessoas que vêm com certas doenças, né, funcionais nesse mundo, né, e infelizmente não estão prontas para o exercício do livre-arbítrio. Mas o processo da consciência de Krishna ele é tão sublime, né, que existem processos que qualquer um de nós, independente da nossa consciência, nosso nível de sanidade mental, a gente pode praticar. Ouvir bhajans, comer prasada, mesmo uma pessoa que esteja assim com bastante dificuldade, né? Eu tenho um exemplo aqui do menino, filho de um devoto que infelizmente não está mais conosco, teve um problema de câncer, né? Como era o nome dele? Joãozinho. O Joãozinho, né? O devoto era o Jagannatha Mishra. O Joãozinho, coitado, ele ia ao templo, né? Ele não tinha noção, coitado, a doença que ele tinha impedia ele de ter a mínima noção de comportamento, né? Então, às vezes, ele pedia água em voz alta no meio de uma aula da Bhagavad Gita, né? Assim, quando todos estavam em silêncio, mas ele, coitado, ele não era por má intenção. Mas ele estava lá, ele ouvia, ele falava Hare Krishna, ele conseguia falar Hare Krishna, ele tomava prasada. Então, essa alma corporificada que estava naquela situação aparentemente ruim, né, do ponto de vista material, né, mesmo essa pessoa ela pode ter condição de na próxima vida vir num nível de consciência adequado para poder estar, como você falou, né, se aproximando de Krishna, né? Então, assim, os ateístas, né, um dos argumentos mais idiotas dos ateístas, na minha opinião, né, é que o Deus amoroso, ele não requer adoração. Por que um Deus amoroso iria requerer adoração e só gostar daqueles que o adoram, né? É um argumento, para mim, extremamente pouco inteligente, na medida que Krishna quer o nosso amor porque ele não tem, ele precisa, é a única coisa que ele não tem, ele tem tudo nesse mundo, ele é dono de tudo. Ele criou esse mundo, né? Então isso vai ser descrito aqui ao longo do capítulo 26, como essa forma universal é criada e animada e ela entra, né, no Mahatátva e vai ser descrito aqui. Krishna, ele é o criador de tudo, né? Então a única coisa que ele não tem é o nosso amor. Então ele quer o nosso amor. Ele precisa do nosso amor. Ele não precisa de comida. Ele não é um Deus glutão. Ele não quer incensos. Ele quer o que está por trás de todo esse processo de adoração a Deus, né? É o desenvolvimento da nossa relação original que foi perdida como servos eternos de Krishna. Isso dá prazer a Krishna, né? Então, o Deus amoroso, ele reciproca na medida em que nós o procuramos e queremos o servir amorosamente, porque Krishna cria esse mundo porque nós quisemos viver a parte dele. Por isso que existe esse mundo material. Porque Krishna respeita, como Prabhupada fala, nossa pequena liberdade, nosso livre-arbítrio. É por isso. Então, queremos sim servir amorosamente a Deus, porque isso dá prazer a Deus e dá prazer a nós também. É isso. Eu posso falar sobre essa questão que o Marcelo perguntou? Tem um vídeo que a gente fez, tem um canal Krishna Online, com aulas de Prabhupada e dublagem de cartas também.
Então, tem um sobre um artigo que Prabhupada fala quem é louco, né? E que é muito interessante, se você quiser buscar, tem no YouTube, nesse Krishna Online. Então, fala assim, muito interessante, porque ele fala, Prabhupada fala que todos nós somos loucos, né? Por estarmos aqui, né, nessa loucura desse mundo material. Então, de alguma forma, todos nós somos loucos. Quanto à relação da questão mental mesmo, eu me lembrei de um momento assim, que foi muito interessante. Eu tinha recém conhecido o movimento, assim, na época, e eu fazia estágio no hospital psiquiátrico. Então, eu fazia estágio nesse hospital psiquiátrico, era assim, as pessoas ficavam internadas, né? Muitos pacientes de crise, em crise, né? Então, eu sou musicoterapeuta e eu fazia um grupo de musicoterapia com as pessoas, né? E, de repente, assim, foi tão interessante isso, que algumas pessoas, né, porque eles eram livres para escolher música, instrumento, essas coisas, né? Então, nisso a gente trabalhava muitas questões que apareciam no som que eles estavam trazendo, né, na dinâmica do grupo e tal. E aí, de repente, um começa a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, todo mundo começa a cantar Hare Krishna. E aí uma falou, Jaya Prabhupada, assim, gente, quando eu vi, parecia que eu estava num kirtana do templo, assim, né? Então, e como isso foi benéfico, né? Sem eu levar nada disso, e as pessoas já tinham tido contato com Krishna, e de alguma forma na rua, ou foi no templo, e assim trouxeram ali para a dinâmica do trabalho dentro da internação, né? Então, Krishna estava presente ali, né? Foi muito interessante esse dia. Então, assim, independente de como você estiver, né? Krishna, ele pode se manifestar se tudo parte do desejo. Isso que foi falado aqui, né? Que o desejo de estar conectado e talvez se você não estiver com a sua consciência plena, Krishna pode se manifestar, né? Assim, a mesma coisa quando tem Prabhupada falou uma vez, um devoto perguntou, como é que fica a pessoa que está num estado de consciência ruim no hospital, em coma e abandona o corpo, e como é que ela tem essa coisa de falar, eu vou cantar Hare Krishna para abandonar o corpo. De repente não vai ter essa condição, né? E aí Prabhupada falou, não, mas se a pessoa ela teve o desejo de servir, serviu durante a sua vida, Krishna vai estar tomando conta dela. Então, assim, tem essas questões, né? Independente de como você está mentalmente, mas se você tem um desejo, né? Ou já teve aquele desejo intenso, Krishna, ele vê isso, ele vê. Não sei se deu para responder, assim, a pergunta. Continuando aqui mais comentários, tá? Da nossa querida irmã, Chama Sundra, obrigado por sua aula, Haribol, muito inspiradora, Haribol. A Dirila lamenta aqui que o nosso querido Jagannatha Miri já tenha abandonado o corpo, e o Mahaprabhu fez aqui mais um comentário, mas de uma certa forma faz sentido essa reflexão impersonalista, porque Krishna não se afeiçoa à adoração, mas sim à atitude amorosa. A atitude de adoração ele acolhe como Narayana. Perfeito, é isso mesmo. A nossa atitude amorosa dá prazer a Krishna. Exatamente. Isso aí. Bom, gente, acho que não tem mais algum comentário aqui na caixa de rolagem do laptop. Não tem mais não, tem aí no último? Não tem, não. Já acabou. Também para mim só está aparecendo até aqui. Ótimo. Gente, então, um ótimo final de semana. Obrigada, gente. Em consciência de Krishna. Muito obrigada pela associação de vocês. Que possamos ter um maravilhoso final de semana em consciência de Krishna. E Sundarang, estaremos amanhã celebrando o seu aniversário no Templo Hare Krishna. Até amanhã. Conte com a gente. Muito obrigado aí pelo convite. Hare A gente nos vê aí em breve. É isso? Isso. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ki Jai.